Boa tarde, começando novamente um canal teórico. Nossa quarta-feira estamos sempre juntos. A doutora Ana Epingal não pôde comparecer por uma questão de saúde. Ela está bem, mas está com atestado e tem o direito de ficar em casa. Fui avisado ontem e aí tentei antecipar algumas palestras, mas não consegui porque era um tempo muito curto. Como não consegui, resolvi trazer aqui um assunto que eu estudei e acho que dava para mim apresentar, que é a cefaleia pós-Covid. Então, peço desculpa a vocês, que o tema foi mudado na última hora, para a gente não perder o nosso canal teórico. Falando um pouco sobre cefaleia pós-Covid, nada mais é uma patologia importante e tem uma apresentação que é o que eu torno a dizer a vocês. A Covid vai mudando dia a dia e a gente vai mudando as nossas interpretações e os nossos estudos. Era relevante que começou, todo mundo que tinha Covid, 10% tinha cefaleia, 10% lá no início. E esse 10% foi aumentando de uma maneira em que nos próximos meses subsequentes chegaram a 25% das pessoas que tinham Covid, e hoje nós já estamos em torno de 60% dos pacientes que têm Covid ou que tiveram no pós-Covid. É muito comum a pessoa te procurar no ambulatório, posteriormente, com uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça é invalidante, uma dor incapacitante, às vezes bitemporal, latejante, nos enxaquecosos. Eu vou chegar lá. Você e o doutor Moura me apurrinhou muito com dor de cabeça lá na coordenação, coitado, porque ele tem enxaqueca também. Às vezes as pessoas ficam 12 semanas, 3 semanas, eu vejo isso no hospital, toda hora sou chamado para atender doente com cefaleia, que teve Covid, e os enxaquecosos pioram muito mais, e fica arrastado, tomando analgésicos, anti-inflamatórios, e as pessoas não conseguem sobreviver. Aliás, conseguem sobreviver sim, mas não sobrevivem do quadro enxaquecoso, que fica bastante incomodativo e arrastado. Na fase inicial, na fase aguda da cefaleia, ela pode demorar até 12 semanas. Tu já pensou o cara ficar 12 semanas com dor de cabeça quase todo dia, ou todo dia, tomando quilos de remédio? Moura disse que tomou Novalgina efervescente, né, Moura? Que pediram para tomar, que agredia menos o estômago. E ele acabou com o estoque de Novalgina efervescente lá na farmácia que ele comprava. A cefaleia, às vezes, pode ser forma de enxaqueca, pulsátil, bitemporal, latejante, com fotofobia. Então, quer dizer, parece que o cara está com enxaqueca 12 semanas, não há quem aguente. E também é difícil para o neurologista passar corticoide, porque também não quer tomar muito corticoide por medo da Covid, que também vem aí por fora. Então ele fica rodeando, tomando analgésicos, anti-inflamatórios ou até opiáceos, Tilex, Tramal, porque a dor de cabeça costuma ser intensa. Também tem associada a isso a cefaleia tensional, que todo mundo sabe que os distúrbios neuropsiquiátricos da Covid são grandes. Então, no meio disso, pode não ser nem enxaqueca, nem ser, mas também da tensão em que você vive em relação à Covid, o medo da doença progredir, a insegurança. Então, associado à cefaleia da própria Covid, tem também a cefaleia tensional, que geralmente é uma dor mais occipital, na nuca. A cefaleia de tensão é mais na nuca, é mais na região occipital, que fica te incomodando, latejando, e aí também te atrapalha no tratamento dessa patologia. O pós-Covid crônico, é um doente que já melhorou da Covid e não melhorou da dor de cabeça. Já estou bom, já estou trabalhando, mas a bendita da dor de cabeça não vai embora. Então, é considerado um doente que fica bastante arrastado em relação a isso. Persistem a cefaleia e os sintomas cronicamente, como já te disse, 12 semanas. Vamos lá. Em relação à fisiopatologia, nada mais é que o quê? É o vírus que atravessa a barreira hematoencefálica
e faz uma lesão aguda no encéfalo. O parênquima cerebral é dominado por esse vírus e aí inflama e faz uma reação inflamatória viral. É importante a gente salientar que ele pode ter a lesão direta do vírus, a própria inflamação, também um pouco de hipoxemia e alterações da coagulação, que vocês sabem quais são. O perigo de trombose, depois a gente vai falar, com dedímeros, sempre atentos em relação a isso. Agora, botou em vermelho ali, que é uma coisa que eu aprendi ontem. Você vê, né? Você vê como é que a gente pensa que sabe tudo? Não sabe. Aprendi ontem, quando eu fui ler alguma coisa para apresentar para vocês, Daniela logo, pô, que legal, isso aí eu vou botar em vermelho. Olha só, a ocorrência de cefaleia foi considerada um fator protetor nos estudos pesquisados que não necessitaram de ventilação mecânica e houve menor taxa de mortalidade. Eu hoje estava conversando com o Moura lá na coordenação, como é isso? Não sei. Tentei ver, tentei ler, mas não consegui descobrir a fisiopatologia disso. Mas está descrito que os doentes que tiveram dor de cabeça arrastada ou que pioraram da sua enxaqueca, eles tiveram menos dificuldade respiratória e não necessitaram de ventilação mecânica, e a taxa de mortalidade foram baixas nesses doentes. O Moura tem enxaqueca, eu estou falando o Moura toda hora, porque ele tem enxaqueca e teve um quadro até de moderado, né, Moura? Não chegou a ser leve, até o quadro eu acho que foi moderado. Quase que ele foi entubado. Chegou aí no hospital, não sei se chegou a esse ponto, mas, né? Então o Moura depois pode dar o depoimento dele, que ele ficou numa situação muito crítica, ele foi ao hospital, fez gasometria, tomografia, foi já munido de roupa para ficar lá. E ele tem uma enxaqueca que ficou com um longo tempo, eu não sei quanto tempo o Moura ficou com dor de cabeça, né? 3 semanas. Então, teoricamente, o artigo não está errado, que geralmente a pessoa com dor de cabeça tem um efeito protetor para o sistema pulmonar. Não sabia disso, não sabia. As comorbidades, como perda do olfato, clássica, que é anosmia, e perda do paladar, que é a ageusia. Tem a cefaleia aguda, a cefaleia crônica e os sintomas transitórios. Pode ir. Em relação às patologias associadas, a gente também tem que tomar cuidado, porque nessa época do Covid é aquilo que a gente falou, a gente só pensa em Covid, mas tem outras doenças que também simulam e chegam ali perto. Então a gente tem que tomar cuidado, e doenças que com a Covid podem ser exacerbadas. Por exemplo, um doente que chega com muita dor de cabeça, com febre, que a gente acha que é Covid, e também pode estar no curso da doença, é meningoencefalite viral. A pessoa chega lá, está com muita dor de cabeça, nucalgia, tem que ser examinado, porque uma rigidez de nuca, sinais meníngeos, Kernig, Lazeg, Brodzinski, positivos, nos leva a pensar numa meningite viral. A gente tem que fazer uma imagem. Por que uma imagem? Para a gente saber se não tem uma contraindicação a gente fazer uma punção lombar. Então, a tomografia normal, você merece fazer uma investigação fazendo uma punção. A celularidade pode estar alta, proteína, o líquor pode estar claro, não ter bactéria. Então, é o que a gente chama de meningoencefalite asséptica. Essas meningoencefalite assépticas, que não tenham bactéria, que seja um quadro viral, só de você puncionar, a pressão intracraniana costuma estar alta. E ela estando alta, quando você punciona e retira ali uns 5 a 10 ml de líquor e bota a pressão nos limites normais, você já melhora o doente. Então, saber que a punção não é só diagnóstica, é também tratamento para abaixar a pressão intracraniana. A outra causa importante que eu já vi muito, é pseudotumor cerebral. Alguns doentes com Covid podem, na verdade, diminuir o fluxo licórico produzido nos plexos coroides, e a obstrução desse líquor, ele pode fazer uma coisa chamada hipertensão intracraniana benigna,
chama pseudotumor. O tratamento é você fazer a punção, medir a pressão intracraniana, se ela tiver 30, 40, você diminui para 10, pode abaixar bem, lógico, você não vai fazer isso, mandar o cara ir andando para ir no banheiro que ele vai cair, ou vai ter uma dor de cabeça muito grande. Deixar ele deitadinho, pelo menos de 12 a 24 horas, você baixa a pressão intracraniana e trata o pseudotumor, que seria... Por que pseudo? Porque a pressão intracraniana está alta, está com a dor de cabeça terrível, você pode pensar em tumor e não é tumor. Então é um pseudotumor provocado pelo vírus e pela inflamação. Isso é tratado com a punção lombar, diminuir no líquido. E aí, se persistir muito, você pode usar um diurético, acetazolamida, que é o Diamox. Outra patologia que eu vejo com muita frequência é trombose venosa central. Todo mundo acha que só dá trombose venosa nas pernas, é mentira. No cérebro também, os doentes podem fazer trombose venosa central. Trombose venosa central é visto por exames radiológicos. Melhor exame radiológico é uma angiotomografia. Não se esqueçam de quando pedir angiotomografia para tratamento, para você pesquisar, você tem que botar fase arterial e fase venosa. Porque o radiologista, 90% das angiotomografias só fazem a fase arterial, para ver se tem aneurisma, angioma. Mas na fase venosa, que é importante você botar no pedido. Se ele não tiver angio-TC por algum motivo, ou se as escórias estiverem altas, ureia e creatinina, em que na angio-TC você tem que usar uma concentração grande de contraste iodado, você pode tentar fazer uma angiorressonância. Então, o exame de escolha é uma angio-TC, mas às vezes é difícil, tem alguns locais que não tem contraste iodado, você pode sugerir uma angiorressonância. E não esqueçam de botar fase arterial e fase venosa. E aí você vai excluir se esse doente não teve uma trombose. Tem vários seios sagitários, vários seios venosos no cérebro. Se vocês depois quiserem olhar a neuroanatomia, vocês vão ver que tem seio sagital, seio posterior e vários seios que vocês vão ver que enchem pelas veias. Então, ali é que pode ter a nossa trombose venosa, que é tratada com anticoagulante. Se estiver no hospital, usar Clexane, mas se tiver poder ir embora para casa, ele vai sendo tratado a mesma dose que você usa para trombose nos membros inferiores. Ok? Outra sintomatologia são os acidentes vasculares. Nós já vimos alguns aqui. O mais comum é o acidente vascular trombótico, pela distúrbio da coagulação. Você pode ter um acidente vascular trombótico na suspeita de uma COVID. Então, todo doente hoje com febre, dor de cabeça, que vai para o hospital e tem um acidente vascular, você tem que pedir o SWAB de COVID, que pode ser a doença de base. Os sintomas neuropsiquiátricos é muito comum. A gente está vendo demais. Doentes crônicos, doentes que passam pela COVID, com doença depressiva, doença de muita ansiedade. Quem já era, ficou mais. Quem não era, ficou. Doença do pânico. Pessoas que não conseguem sair de casa pela própria doença e também pós-Covid. Mas eu tenho visto, vocês também devem ter visto, muito doente com depressão pós-Covid. Acharam o antidepressivo correto. Se eles estiverem muito sintomáticos, indicar saúde mental para eles, indicar psicologia, indicar psiquiatra. E a gente, se vocês se sentirem à vontade de começar um antidepressivo, também não vai deixar o cara esperando na fila. Ninguém vai passar mal se você der um citalopram ou der uma fluoxetina no que tiver no posto, ou que não tiver, eles comprem na farmácia, para eles começarem a melhorar os sintomas neuropsiquiátricos que são evidentes e muito comuns na doença. A síndrome de Guillain-Barré, também não vou ficar dando aula sobre Guillain-Barré, que é uma polirradiculoneurite periférica, é uma doença autoimune, uma doença que pega os nervos periféricos. Então, o doente que teve COVID, como qualquer patologia infecciosa ou parainfecciosa, pode evoluir para uma Guillain-Barré. Então, a gente tem que estar antenado para as coisas que podem chegar junto com a COVID. Entendeu? O cara te procurou, porque é muito confuso, o cara tem dor de cabeça, está com mialgia,
está com dor nas pernas, mas não está conseguindo andar. Mas não está conseguindo andar por causa da mialgia ou não está conseguindo porque está fraco? Então a gente tem que ter clareza de que as patologias chegam. Entendeu? Pode chegar um doente para você com muita dor nos membros inferiores, não está conseguindo andar direito, está com fraqueza para andar. Pode ser um Guillain-Barré. Pode ser uma doença muscular, polimiosite, doenças do músculo. Também pode acontecer, a pessoa já tem uma mialgia da doença, mas ela pode cursar com polimiosite, que é uma dor muito grande, aí tem que pedir enzimas musculares, CPK, odolase e principalmente VHS. Não existe polimiosite com doença inflamatória que não tenha VHS. Lá atrás, no ano passado, nossa amiga Luísa deu uma brilhante aula aqui sobre arterite de célula gigante. Não tem arterite de célula gigante com VHS normal. Então, polimiosite é uma doença inflamatória do músculo. Então, mas lá não tem CPK, nem autolase, não tem eletromiopatia, mas VHS tem que ter. Então, um hemograma com VHS já te dá entendeu? Então, eu acho que é importante. PCR também não é ruim. É uma doença inflamatória e aí a gente tem que saber se esse doente pode estar com uma polimiosite. As mononeurites são muito comuns. Primeiro nervo, né, que é o mais afetado. Quer dizer, o doente, quando, na verdade, ele começa com Covid e vem com essa história de paladar e odor, você, na tua cabeça, você já sabe que o primeiro nervo craniano está afetado. Hoje já tem ressonância, olha lá, e mostrou ressonância que mostra a inflamação no bulbo olfatório. Se tem uma inflamação no bulbo olfatório, isso quer dizer que o vírus já penetrou no sistema nervoso central. Quando a pessoa chega para você, estou com Covid, não estou sentindo gosto nem nada, você já sabe que ele está passeando por dentro do cérebro. Eu não estou dizendo que a doente vai ter encefalite, nem vai ter meningite, mas ele apegou o nervo craniano. Então, o vírus já atacou o cérebro e, por tropismo, ele foi no primeiro nervo craniano, que foi o bulbo olfatório, o primeiro nervo. O outro nervo, que a Marília também gosta, que é o sétimo nervo, também é muito afetado pela Covid. Então, doente com paralisia periférica, eu já vi mais de paralisia de Bell, foi por lesão direta do nervo facial. Então, não que o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, eu também já vi neuralgia do trigêmeo, dores na face, que também pegaram o quinto nervo, eu esqueci de botar aqui. Mas os que eu mais vi, lógico, disparado é o primeiro, mas também já vi paralisia facial periférica e já vi neuralgia do trigêmeo, que é o quinto nervo, acometidos por lesão direta do nervo. Os nervos periféricos também são afetados. Às vezes a pessoa tem uma dor na perna, tem uma fraqueza de levantar o pé, é o sural, e o ciático popliteu externo. Alguns doentes também sofrem por mononeurites periféricas. O diagnóstico é a comprovação da Covid pelo SWAB, é importante ter isso sempre, antenado, para o doente chega para você com a paralisia facial, tem que pedir, além da glicose e outros, também saber se ele tem ou não tem Covid. Exame de imagem, que pode ser um TC ou uma ressonância, né? A gente não tem toda hora o que a gente quer. Não vai ter uma ressonância na mão na hora que tem, é mais difícil. E aí você fazendo uma tomografia para você já dar um passo para você. A angiotomo, falei isso para vocês, que é muito importante, arterial e venosa, para a gente ter certeza se esse doente está fazendo uma trombose venosa, cerebral. A punção lombar com PCR para Covid, botei questionável, é bastante questionável. Não é fácil você pedir, eu tive pouquíssimo, aliás, um só, que tinha um PCR positivo no líquor. O líquor não é um exame ouro para a gente afirmar que esse doente está com Covid no cérebro. Se ele tem uma Covid no SWAB, orofaríngeo, ele é muito, muito mais fidedigno do que pensar ou esperar um PCR no líquor. Não espere positividade de um PCR no líquor cefalorraquidiano. Em relação ao diagnóstico diferencial, só para antenar, por trás de uma
encefalite, você está sempre preocupado com outras encefalites. Eu já vi um doente outro dia que internou, é Covid, não é Covid, está na dúvida, começa a ciclovir para o doente. Se o doente está com afundamento do nível de consciência, tem sinal focal rápido, convulsão, não fica aqui você ficar pensando que é outra coisa. Ninguém vai morrer de aciclovir. Vai morrer se você não tratar. Eu já comecei muito a ciclovir, 3 dias depois eu suspendi o aciclovir. Então, tenha cuidado. Doente que chegou para você e você pesquisou, achou que era uma meningoencefalite, pensar sempre que por trás disso pode ter uma doença herpética. A doença herpética é gravíssima, já tratei várias pessoas ficaram com sequelas, mas tiveram pessoas que, graças a Deus, saíram bem. Então, 10 miligramas por quilo por dia, de 8 em 8 horas, não vai matar ninguém. Fica de olho na ureia creatinina, porque o aciclovir é nefrotóxico. Mas ninguém vai deixar de tratar. É igual a gente no hospital, vai não dá amicacina, porque a amicacina... Gente, então a amicacina tem que ser suspensa. Você não vai dar amicacina para o cara que já tem doença renal prévia. Agora, quem não é nada, um jovem tomar... Por que não pode tomar? As pessoas têm medo de alguns remédios. Não é que eu não tenha, não, mas... Então você não vai tratar anticoagulante que pode dar hemorragia, mas aí você vai deixar o doente morrer por embolia pulmonar? Então, cuidado. É igual a ciclovir. Ele é nefrotóxico? É. O que cabe a você? Todo dia pedir uma ureia creatinina desse doente e monitorizar ele. Eu acho que isso é feito com a amicacina. Não sei se é todo dia, né, Moura? Mas tem que ficar de olho, né? Ototoxicidade, né? É. Na nossa época tinha um remédio chamado garamicina, nem sei se tem mais na veia, lembra? Tem, né? Então, na minha época tinha garamicina, micacina, tinha um outro remédio que a gente usava muito no Souza Guiar, chamava cloranfericol. Era um remédio ótimo que se usava em doente, dava anemia plástica. Então, porra, se eu ficar com medo, então não vamos tratar nada, né? Mas é isso que eu acrescento a vocês, que o aciclovir venoso tem que ficar de olho na ureia creatinina. Em relação a isso, as meningites bacterianas, porque engraçado, né? Você vê que nesse ano todo eu não vi uma meningite bacteriana, Moura. Sumiu. Hã? Acabou, cara. Você não vê mais meningite, graças a Deus, meningocócicas, hemófilo, pneumocócica. Tem um ano, Moura, que eu não vejo uma meningite. Por causa da vacina, né? Pô, pelo menos 2, 3 vezes por ano a gente já tem meningite por hemófilo ou meningocócica. Não tem. Então, eu vejo hoje muita meningite bacteriana pós-operatória. O cara está com válvula, infectou, ou tem um traumatismo de crânio, entendeu? Aí você faz fístula licórica. Agora, meningite bacteriana eu tenho visto pouco. Eu via muito também meningite fúngica, por criptococo. Também não sumiu. Então, meningite tuberculosa, que era gravíssima, eu vi demais. Então, só para mostrar para vocês que dor de cabeça com febre, geralmente pós-covidiana, é asséptica viral. Mas não fica vocês também perdendo tempo não, gente. Punção lombar, que também Como é que você pensa a gente até conversou sobre isso, em encefalite autoimune? O diagnóstico de exclusão? O encefalite de autoimune é um diagnóstico de exclusão, mas hoje tem marcadores, anticorpos específicos, NMO, que também é usado e é tratado. Só que esses anticorpos custam em média de 8 a 10 mil reais. Não tem um anticorpo, tem uns 20 anticorpos, e também a encefalite autoimune, ela pode ser paraneoplásica. Você pensar em encefalite de autoimune, você tem que fazer um rastreio. Em mulher é muito comum câncer de ovário, teratoma, ter encefalite autoimune. Então, na verdade, as encefalites autoimune, elas precisam ser rastreadas e você tem que, primeiro, fazer esses anticorpos. Segundo, fazer um rastreio para saber se não é uma doença paraneoplásica. E fazer uma ressonância em que, às vezes, ou quase a ressonância mostra doenças mesiais, no hipocampo, no lobo temporal. E o líquor,
Nem sempre, mas sempre tem uma celularidade um pouco alta e a proteína alta. E pode ser normal. O líquido pode ter e pode ser normal. Mas sempre as ressonâncias, sempre eu não digo, mas 90% tem alterações na ressonância magnética. E você tem que excluir as outras causas. Excluindo tudo, sobrou encefalite autoimune, e que aí você vai tratar ela com imunoglobulina, ou com pulsoterapia, ou até plasmaférese, também é um bom tratamento. Então, as meningoencefalites bacterianas ou fúngicas, a gente tem que estar atento, pesquisar o doente. Terceiro, os AVCs isquêmicos ou hemorrágicos. Depois, a ruptura de aneurisma cerebral, né? O cara com uma dor de cabeça, eu tive uma doente, foi no hospital, Covid, não é uma dor, não, era um aneurisma cerebral e a doente faleceu. Demorou um pouco, tal, não é, aquela hemorragia da Covid, das alterações trombóticas. Aí quando fez a angio-TC, mostrou um aneurisma cerebral da comunicante posterior, foi clipado e a menina foi ao óbito. Os hematomas intracerebrais, né, doente que bate com a cabeça, 2 meses atrás, aí começa uma dor de cabeça, é Covid. Aí tu vai lá, faz uma tomografia, não era Covid, era um hematoma subdural crônico no idoso, no alcoólatra, que bebe com a cabeça, depois começa com a dor de cabeça, você vai ver, é um hematoma, não era Covid nenhuma e o cara foi operado. Em relação ao tratamento, aí é o que está no teu bolso, né? Os analgésicos para dor de cabeça, os anti-inflamatórios. Eu gosto muito de corticoide, num curto pequeno, mas eu confesso a vocês, com Covid eu fico meio nervoso de ficar mandando brasa em corticoide. Então eu prefiro ficar na analgesia, toma 2, 3 dias de um anti-inflamatório não hormonal, também não é ruim, o ibuprofeno, você escolhe um para não tomar muito tempo, para não machucar teu estômago, ou um opiáceo. A dor está intensa, você não está aguentando, você tem que dar uma pitada aí de codeína, usar um Tilex, um Tramal, sabendo dos efeitos colaterais não desejáveis desses remédios, que dá enjoo. Às vezes tem gente que também prende o intestino um pouco, então é o lá ou contra, né? O último seria o tratamento da doença de base, lógico. Se você sabe que é uma pseudotumor cerebral, você tem que fazer uma punçãozinha, aliviar, dar um Diamox, espera uns 4 dias, não melhorou, funciona de novo. E aí, às vezes, a pessoa tem que fazer punções cada semana para baixar a pressão intracraniana, para você tratar a doença de base. Então, temos que saber, naturalmente, é Covid? É Covid. O que nós podemos oferecer para esse doente? Anti-inflamatório? 2 dias, 3 dias, 5 dias? Ninguém vai morrer, a não ser que tenha uma história de, o cara já tem uma úlcera, aí você fica preocupado. Fazer o analgésico? Qual o analgésico? Novalgina? Tilenol? Eu acho que o cara com a dor de cabeça com Covid, acho que Tilenol bate meio de lado. Tilenol, paracetamol, não é um remédio assim para o cara que tem dor, pelo menos enxaquecoso, né, Moura? Eu nunca vi ninguém enxaquecoso tomar Tilenol e melhorar com Tilenol. Não acha, não? Tilenol, desculpe, um analgésicozinho, mas uma coisa mais forte. Acho que a Novalgina é muito melhor do que quem puder tomar, né? Então, tomar Novalgina, 1 grama efervescente, ou tomar um anti-inflamatório. Pode ser que a pessoa se beneficie com o Tilenol. Não sou contra, só acho que o Tilenol não segura muito a onda, não. Naproxeno é um bom remédio, bem lembrado pelo Moura, e também não agride tanto o estômago, né? Eu acho que o naproxeno é um bom remédio, sim. Vamos lá? Acabou? Gente, isso aí foi uma aula de 2 horas da tarde até 8, tem 24 horas, não é uma aula. É o que eu pensei. Pode ter mais 10 coisas que eu não falei ali que eu me esqueci. Aprendi aquela da dor de cabeça, da enxaqueca. A pessoa que tem dor de cabeça, isso não é matemático, mas tem um Moura aí para dizer para a gente que pelo menos a dor de cabeça para o Moura foi boa. Sumiu e ele também não sou sem entubado. A doença é uma doença rotineira.
É muito difícil, eu acho muito difícil. Hoje diz que é 60%, eu acho que é mais. Difícil pegar um covidiano que não tenha dor de cabeça, não sei. Pode até ser, mas eu acho difícil. Então, dor de cabeça é o carro-chefe dos covidianos. E dos enxaquecosos sofrem muito mais, porque como eles já têm propensão a uma dilatação das artérias pela enxaqueca, e o vírus agride o cérebro, a inflamação do vírus somado à enxaqueca dele, é um negócio assim, sabe? A pessoa fica com enxaqueca um mês. Doutor, estou com enxaqueca há um mês, eu nunca tive. Porque geralmente enxaqueca é 2, 3 dias, no período pré-menstrual, ou no homem 3 dias. Agora, ficar um mês com enxaqueca. E a gente tem ouvido aí pra caramba gente com dor de cabeça um mês. Fotofobia, né, amor? E tira remédio, toma remédio e nada melhora nesses pacientes. Então, é o papo que eu queria colocar, depois a gente vai abrir agora aqui, vou sentar aqui para a gente conversar um pouco aí.